Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá a todos, do Agro, hoje sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, terça-feira já terminou o mês de janeiro, e o mercado se animou bastante ontem, hein? Eu acho que nós estamos nos caminhando para uma situação muito perigosa, principalmente lá nos Estados Unidos. A economia ainda se mostra muito forte, pedidos de desemprego vieram muito abaixo do que o mercado esperava, a encomenda de bens duráveis veio muito acima do que o mercado esperava, o dobro do que o mercado esperava, PIB cresceu acima do que o mercado esperava, então está um pouco difícil realmente da recessão vir. Mas eu quero mostrar depois para vocês uma live que nós fizemos com o Heraldo de Paola, há um ano atrás, há 11 meses atrás exatamente, onde ele falava de qual era o verdadeiro risco lá nos Estados Unidos, e esse risco dele vai estar se aproximando de acontecer. E o Heraldo, para quem não conhece o Heraldo de Paola, ele é um dos maiores especialistas que eu conheço em economia norte-americana, ele é uma das referências no mercado. Eu até brinco que é um pouco difícil de entender o que ele fala, de tão técnico, de tantos dados que ele conhece. Essas boas notícias, aparentemente vindo lá dos Estados Unidos, animaram os mercados, principalmente o mercado de petróleo, que voltou a subir bastante no dia de ontem. Hoje também, último dia de feriado lá na China, termina o Festival da Primavera. Segunda-feira a gente já tem tudo normal para nós aqui no Ocidente. A China já volta para o jogo. Vamos ver quais as notícias que começam a vir de lá sobre o Covid. Eu não acredito que eles vão voltar a fazer lockdowns por lá. A economia interna doméstica aguardava muito tempo por esta reabertura. Quase 3 anos que o país esteve semi-fechado. A sua economia, a gente viu os problemas que aconteceram, o PIB crescendo abaixo do que o governo chinês queria e crescendo mais do que o mercado começou a precificar, né? O mercado colocava no preço um crescimento menor para a China e o último relatório também trouxe um crescimento um pouquinho maior do que o mercado esperava. Então, vocês sabem que eu tenho um pouco de dúvida com relação à recessão. Eu não sei se ela vai vir muito forte, se ela chegará a vir, na verdade, se ela chegará a vir, eu acho que ela pode retomar rápido, mas eu começo a concordar com o Heraldo que a gente está chegando próximo de um risco, que é o risco de crédito. Lá eu vou mostrar para vocês a live que nós fizemos há um ano atrás, vocês podem ir lá assistir no meu canal do YouTube, e vocês vão ver exatamente o que ele descreveu com uma antecipação de quase um ano. Então vamos dar uma olhadinha como que estão as bolsas hoje. Começando pelo café, o café subiu bastante nos últimos dias, né? Ele voltou a subir e olha que interessante, ele já volta a cruzar uma média móvel de 50 períodos, que é a mais curta que eu tenho aqui. Deixa eu dar uma mudança nessa, deixa eu mudar essa de 200 que está longa, vamos tirar um 0 e vamos colocar a de 20, ó. Ele cruzou de 20 e cruzou a de 50.
Não sei se ele tem muita força para subir ainda, porque a média de 20 ela não cruzou novamente a de 50, ela bateu ali e voltou. Então a gente tem 20, 50 e 100 de baixo para cima. Então não sei se ele tem fôlego para subir muito mais ainda. A gente teria, tecnicamente, eu acho, e aí se tiver algum analista técnico que eu estiver falando besteira, me corrigem, porque eu não sou analista técnico, nós teríamos este suporte, essa resistência aqui em 172, 170 aproximadamente. Então, agora aqui que eu acredito que vai ser o maior teste, será aqui. Se ele tocar no 170 e romper, aí nós poderemos ver as cotações voltando para 180, que é mais ou menos o alvo que eu tenho ali para março, que eu acredito que ela poderia chegar ali para março. Não estou 100% confiante, mas eu acho que essa expectativa é bem plausível. Ou agora ele nem chega a testar e ele volta a cair, a gente tem esses dois suportes. RSI em 59 pontos ainda, também sugere, então, no curtíssimo prazo, uma extensão do movimento de alta. Mas é uma boa notícia. A gente começa a ver no café que, como eu disse, durante a semana, algumas consultorias já começam a revisar os seus números de produção, já começam a reduzir a estimativa de safra que chega no mercado agora a partir de abril, a partir de maio, ganha muita força junho, julho, setembro é o último mês da temporada, é o vencimento da entrada da safra aqui no Brasil, o mais importante, e eu acho que é esse vencimento entre maio e junho que pode chegar nessa faixa de 180. A curva de futuros que eu sempre mostro para vocês, olha o backwardation que veio até o ano que vem. Ou seja, o mercado já começa a precificar um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então a gente já vê a inversão da curva. Vocês devem lembrar que há pouco tempo atrás essa curva ela estava em carry, e um carry muito forte. Ou seja, o mercado olhava, não, tem café suficiente, a demanda vai conseguir ser atendida, então nós não temos o porquê puxar os preços mais curtos, eu compro de maneira adequada, vou comprar a termo, recebo no futuro e tudo mais. Agora já mudou o cenário. Pelo menos até a entrada da próxima safra, o mercado já vê um desequilíbrio. Esse spread aqui está em $4 em um ano, 4 centavos de dólar, é muita coisa. 4 centavos de dólar por libra-peso é muita coisa nessa inversão aqui. Então, é o fundamento que ele começa a mudar, começa a desenhar esse fundamento. Lembrando que uma curva de futuros não é curva de tendência, ele é uma fotografia do balanço de oferta e demanda que o mercado está vendo hoje. Amanhã pode mudar essa percepção e vocês acompanharam isso todo dia aqui no Primeira Hora do Agro, como houve mudança no formato da curva. Então ela não é uma curva de tendência, mas sim uma curva que mostra o balanço. Por quê? Porque esse preço para março de 2024 de 162 centavos já é o preço de hoje. Não é o preço que vai estar lá em 2024, porque isso vai oscilar até lá. Mas é o preço que está sendo ofertado na Bolsa hoje. Se você vai no contrato futuro em Nova York, você vai negociar o contrato a 162,99, 62, quanto que está aqui? 163 centavos de dólar por libra-peso. Então, acho que esse conceito já está bem enraizado na cabeça de vocês, né? Então, o café hoje trabalhando misto, uma leve alta, o DX, que é algo que ajuda bastante quando ele cai, as commodities está no 0 a 0. Hoje tem um dado importante, eu já mostro para vocês qual é este dado. Trigo, que subiu bastante nos últimos dias também, hoje está dando um respiro, operando no 0 a 0. Então a gente vê aqui também graficamente como ele caiu desde o meio do ano passado. Aqui foi os pasmos da guerra, vamos desconsiderar, mas como ele caiu bastante justamente na entre-safra. E agora ele vem testando essas médias móveis aqui, rompeu essa de 20 que eu tracei agora, pode vir testar a de 50. O RSI está exatamente 20 pontos. Se vê que aqui não houve uma grande alteração no volume, aqui houve uma grande negociação, volume acima do normal, mas aqui nada de muito novo, então
dentro da média. Olha, durante a guerra, como que foi o volume de negociações no trigo. Na carona, trabalhando da mesma maneira, vem o milho. O milho, os primeiros vencimentos subindo mais do que os últimos vencimentos. Então, vamos voltar aqui para a curva de futuros do milho, que o mercado já começa a olhar para um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Olha como a curva voltou, voltou não, ela está aumentando esse backwardation. O que é esse vencimento de dezembro aqui? É a entrada da safra norte-americana. Esse é o vencimento mais importante para a Bolsa de Chicago. É o preço mais baixo do ano, é este vencimento aqui, sazonalmente. Então, a maioria dos negócios que acontecem nos Estados Unidos para exportação é com esse contrato aqui. E o mercado mudou o formato da curva também, acentuando o backwardation. E hoje ele está acentuando mais ainda. Você vê que já há um spread aqui de 3 centavos de dólar por bushel entre o vencimento mais curto e o próximo vencimento maio. Então o mercado também começa a olhar para um desequilíbrio entre oferta e demanda. O que pode estar influenciando aqui? Condições de safras lá da Argentina, que com certeza trará uma quebra. Ontem saiu um relatório, deixa eu abrir esse relatório aqui para vocês, ó. E para o milho, por causa das chuvas que aconteceram na última semana, houve uma melhora nas condições de lavouras dos hermanos. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, está ampliando. Você vê que na semana anterior, as condições excelentes e boas estavam em 5%, agora estão em 12%. E as condições normais, que estavam em 48%, subiu para 49%, e as condições ruins e péssimas diminuíram de 47% para 39%. Esse é o levantamento da Bolsa de Cereais, que é a mais importante lá da Argentina. Então, as chuvas que vieram nesta última semana realmente ajudaram nas condições de lavouras. Quando nós olhamos a condição hídrica, também melhorou bastante. A condição ótima adequada, que estava em 43%, saltou para 51%. Então, realmente, uma boa notícia para as lavouras americanas. Mesmo assim, há uma quebra já consolidada e uma quebra muito grande. O que acontece agora é uma estabilização das lavouras. Outro fator é... Essa semana eu mostrei para vocês uma notícia que saiu na Reuters de um relatório que foi enviado pela SB Global para os seus clientes, mostrando que a expansão diária para essa próxima temporada, que começa a ser plantada agora em maio, vai ser menor do que o necessário. Vai aumentar para 90,5 milhões de acres. E essa deveria aumentar pelo menos para 92, 93 milhões de acres, seria o mais adequado, 5 milhões a mais. Mas vai vir 2, se confirmado o relatório do 1,5 milhão, se confirmado o relatório da SP Global. Então isso deixa uma oferta para o próximo ano menor do que o necessário. Então o mercado já começa a trabalhar com um certo nível de desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Lembrando que essa curva pode se inverter também. Indo para a soja já, indo para o Brasil primeiro, o Brasil ontem, R$ 88,75 o fechamento março, 0,09 de queda, e o vencimento maio a R$ 88,94, a 0,16. E percebam que a curva de futuros do milho aqui na B3 também está invertida aqui, ó. Também está invertida. Esse aqui ainda tem um negocinho aqui, mas ela também está invertida aqui. Então, o próprio mercado doméstico, entre o finalzinho da temporada agora, a entrada do safrinha, ele já mostra um spread negativo aqui. Quando que ele volta a melhorar? Lá para setembro, novembro. Só que a gente não tem muitos negócios acontecendo no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que a gente já tem uma negociação para dezembro, o Brasil ainda não tem. Mas esse spread negativo aqui também mostra que o mercado tem certo receio com relação à oferta e à demanda. E nós aceleramos as exportações de milho essa temporada, vamos bater próximo de 48 milhões de toneladas, nosso estoque muito baixo
vejo realmente ainda uma safra de 26 milhões de toneladas, a gente vai ter um cenário de aperto, pouco improvável que os preços caiam no Brasil no primeiro semestre. Agora sim, indo para a soja, óleo de soja subindo 0,62, o farelo operando misto hoje, subindo os 2 primeiros vencimentos e reduzindo os outros. Vamos aproveitar e dar uma olhada na curva do farelo também, porque a principal commodity afetada pela restrição da Argentina é o farelo. E olha como que está essa curva de futuros do farelo de soja. Totalmente invertida, totalmente em backwardation. Então, vejam como uma restrição entre a oferta e a demanda inverte uma curva de futuros, deixa os spreads negativos e o preço sobe. Então, aqui está claro qual que é a commodity mais afetada por essa condição da Argentina. O grão daí subindo um tasquinho, 0,11 a 15 dólares e 25 o primeiro vencimento, 15 dólares e 17 o segundo vencimento, uma boa recuperação. Aquele susto que os produtores levaram antes de ontem, pelo menos com relação a Chicago, foi parcialmente resolvida ontem. Pena que o câmbio para o produtor acabou dando mais um dia uns preços negativos novamente, R$ 5,06, R$ 5,07. Mas a Bolsa de Cereais ontem também divulgou o relatório da soja e também houve melhora nas condições da soja. Aquela condição que estava boa e excelente de 3%, nós estamos com 7 hoje. Nós não, eles, né? Com 7 hoje, as condições normais aumentaram 2 pontos percentuais, de 37 para 39, e as condições muito ruins caíram de 60 para 54. Isso é muito ruim ainda. Também não resolve o problema da Argentina. Estabiliza um pouquinho as condições por lá, mas uma quebra vai ser colocado. E no último relatório do USDA, eles reduziram em 4 milhões de toneladas só a expectativa, a estimativa da produção dos hermanos, de 49 para 45,5. Agora a Bolsa de Cereais me coloca 41 e a Bolsa de Rosário 37,7. Quem que está certo nesse jogo? Se vier a Bolsa de Rosário, tem muito que subir ainda farelo de soja e vai acabar levando a soja na carona. Se for a Bolsa de Cereais, também há um ajuste para ser feito lá nos Estados Unidos, porque tem que reduzir ali 4 milhões e meio na sua estimativa de produção. Então tem mais espaço ainda para subir. E nós não podemos esquecer que temos uma sazonalidade de alta frente, porque nós estamos nos encaminhando para a entre-safra nos Estados Unidos, que atinge o seu pico entre maio e junho, que é justamente o período de plantio. 4, 5 meses depois, começa a chegar um volume mais adequado de soja lá no mercado. Ontem também, o mercado se animou com dados positivos, tanto da economia norte-americana, quanto pela demanda de soja. Então vamos ver o que aparece primeiro aqui para mim e a gente conversa. Não, vamos começar pela soja. As exportações novas de soja totalizaram 1,2 milhão de toneladas. As vendas líquidas, 1,145 milhão de toneladas. Então, houve um crescimento de uns 16, 17% em relação à semana anterior. E o volume ele é mais alto do que no mesmo período do ano passado, que é aqui, ó. Aqui é um pouquinho mais alto do que ano passado, ó, 1,2, não, um pouquinho menor do que ano passado, não, um pouquinho menor do que ano passado e maior do que na semana anterior. Mas olha como que está esse ano o volume de vendas de soja. Quando eu trago aquele relatório do USDA, Sales Export, onde nós vamos olhar o relatório de commitment, que é o que já está comprometido para exportação, página 4, 46 milhões está neste momento, ano passado em 44. E ano passado nós tínhamos uma safra maior do que esse ano. E nós temos um commitment maior do que nós tínhamos ano passado. A previsão total do USDA, 54,1 milhão de toneladas. Então, essa boa demanda acabou ajudando a soja também a subir e fechou com uma alta muito expressiva ontem. Já indo para a economia, e aqui eu comento esses dados e nós vamos para o petróleo. Saíram alguns pontos muito importantes que colocam um desafio para o Fed lá. Começando por esse dado aqui, que é o primeiro que aparece para mim. Pedidos de encomendas de bens duráveis.
No último relatório, houve uma queda de 2,1%. O mercado esperava um crescimento de 2,5%. E o crescimento veio de 5,6%. Ou seja, 3,10% acima do que o mercado esperava. Vamos colocar aqui as estimativas. Olha onde que estava ancorada a estimativa de crescimento dessas encomendas. Olha onde que veio. Olha a diferença desses prédios. E olha que foi, desta série aqui de 2 anos, foi a mais alta. Nós só tivemos uma expectativa mais alta em julho de 2020, mas também foi depois da queda devido ao lockdown. Você vê que fevereiro e março, o mundo todo em lockdown, os pedidos despencaram e daí eles voltaram forte. Mas sem considerar o espasmo do lockdown, da pandemia, é o mais alto, as mais altas encomendas de bens duráveis desde 2017. Talvez isso? Desde 2017 e depois só lá em 2014. Então, é um desafio e tanto que o Fed tem pela frente. Outro dado que foi bem importante, deixa eu ver se está aqui para cima, está para baixo, é o GDP, que é o crescimento do PIB. Ele veio acima do que o mercado esperava também. O último relatório, ele tinha crescido 3,2%, agora o mercado esperava entre 2,57% e 2,6% e veio 2,9%. Então a gente coloca aqui as estimativas, você vê que o crescimento real veio acima do que o mercado esperava também. Então mostra que a economia está forte. Outro dado mostrando a força da economia, pedidos iniciais de seguro-desemprego. O mercado esperava 190 mil, o relatório anterior mostrava 190 mil pessoas, o mercado esperava entre 204 e 205 mil e veio 186. Então, a diferença que há entre o que o mercado esperava e o que realmente veio de solicitação. Olha a diferença do spread entre expectativa e realidade. Então, mostra que a economia norte-americana, ela segue realmente forte. A venda de casas novas, ela veio em linha com o mercado, um pouquinho abaixo do relatório anterior, mas veio em linha com o mercado. O problema agora é o que o Fed vai fazer na reunião da próxima semana. E isso a gente vai saber hoje. Porque qual que é o relatório que nós temos hoje? Qual que é o mais importante que aquilo que o Fed acaba olhando cadê aqui? Ó? É o PCI. É esse dado aqui que o Fed acaba olhando. Então, se isso daqui vier muito forte, aqui está pedindo 0,3%, mas vai que vem 0,5%, 0,6%, aí o Fed vai ter que tomar uma atitude e talvez venha 50 pontos já na próxima reunião. Não sou especialista, longe de ser especialista para comentar sobre isso, aí vocês devem procurar um analista macro que entenda realmente desse tema, mas no pouco que eu conheço, a economia norte-americana parece estar mais forte do que deveria estar. E aqui entra um risco de crédito, um risco que o Heraldo falava, que era o risco de crédito. Então, se você for no meu canal aqui e colocar o nome aqui, Heraldo, vai aparecer esta live que nós fizemos há 11 meses atrás. E nessa live, o Heraldo fala justamente sobre o risco de crédito, que ele via que a economia americana poderia seguir forte ainda, e o risco de crédito por causa do endividamento que somaria-se a uma alta de juros. Então, como o norte-americano tem a convivência de uma baixíssima inflação, a inflação muito alta agora, juros acelerando, ele ainda tem a percepção que está tranquilo para ele pagar, para ele refinanciar cartão de crédito, refinanciar casa, hipoteca e tudo mais. Então, há 11 meses atrás, ele alertava sobre isso. Nós fizemos uma outra live com ele, com o Tavi Costa, lá da Crescat Capital, e aí foi uma live para os assinantes do Commodities em Foco, aonde eles também falavam desse risco de crédito.
Então, é um problema que talvez venha complicar um pouquinho mais à frente. Então, eu recomendo que vocês sigam estes profissionais que entendem muito de macro. O Cabral está aí para vocês seguirem ele, é um dos maiores especialistas que eu conheço, porque eles vão falar com mais propriedade. Mas é uma percepção que eu tenho que está se acumulando, como diz o Roxo lá, uma entropia, e em algum momento vai ter que tomar uma direção esse negócio. Como que vai ser resolvido isso? Não tenho a mínima ideia. Mas o petróleo se animou. E o petróleo voltou a subir bastante. Você vê subindo 1,43%, 82 dólares e 16 o barril lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha no Brent, que já deve estar na quase 90 dólares, 88 dólares e 66 centavos a cotação do Brent, subindo 1,36% hoje. Vamos dar uma olhadinha na curva de futuros do NYMEX nos Estados Unidos, porque a gente começa a ter uma volta do backwardation, ou seja, da inversão. E eu gosto de trazer desta plataforma porque eu consigo reduzir para os 7 meses, que era o que nós estávamos analisando. Vejam como ela houve uma mudança na curva. Quando eu trago os dados históricos, há exatamente um ano a gente tinha esse backwardation, o preço disparou. Mas vamos ver exatamente há um mês atrás, como que estava esta curva. Olha como que estava o carry. Então formou o carry em novembro, o preço caiu. Começa a desfazer o carry, volta o backwardation, o preço volta a subir. Então nós começamos a ter uma perspectiva de possibilidade de alta, porque está voltando o sentimento de desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E o que eu quero comentar com vocês agora foi um comentário que eu fiz no Twitter ontem e eu recebi muitas mensagens no privado. Então, ontem eu fiz um comentário no Twitter falando sobre uma possível mudança na dinâmica global e estrutural na negociação de commodities. E isso poderia trazer maior consumo e preços mais baixos. E as pessoas ficaram um pouco confusas. Como que você aumenta o consumo, a demanda e o preço cai? E eu quero mostrar para vocês como que funciona essa dinâmica no mercado de commodities. E é algo que nós vamos ensinar no curso que nós vamos fazer com a BMC agora no próximo final de semana. Então, o comentário foi esse daqui. Acho que estamos próximos de uma mudança estrutural no mercado de commodities, com maior demanda e preços mais baixos. As mudanças na forma de negociar da China podem mudar muito o movimento de preços, começando pelo petróleo e pelo milho. Até o Geroto perguntou se poderia puxar o etanol. Eu acho que é o contrário, ele pode empurrar o etanol. E aqui perguntando, preços mais baixos por causa de uma oferta maior? Não. As commodities podem até ser por conta de uma colheita melhor devido ao clima, mas petróleo, o que você quis dizer em relação à forma de negociar? Faz vídeo sobre o assunto. Então o vídeo está aqui e eu preparei para vocês uma apresentação de PowerPoint. Então, deixa eu trocar a tela e, olha, é uma apresentação ultra sofisticada. O que nós temos neste gráfico aqui? Uma curva de tempo. Então, o tempo vai passando aqui, nós vamos ver o movimento dos preços nesta curva. Primeiro, nós temos esta curva aqui, que é a curva do derivativo lá da Bolsa. Por que nós temos uma curva com altas e baixas? Porque há sazonalidade dentro dessa curva. Se eu estou olhando uma commodity agrícola, isso daqui é entre safra e isso daqui é safra. Se eu estou olhando uma commodity metálica ou energética, isso daqui é um pico de demanda e isso daqui é uma baixa de demanda. Traduzindo para ficar mais prático. Contrato futuro na Bolsa de Chicago refere-se mais à realidade norte-americana, porque o maior consumo de milho e de soja é mercado doméstico, ok? Então, nos meses de maio, meses de junho, eu estou no auge da entre-safra. Então, o preço tende a trabalhar com um comportamento um pouquinho mais alto. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, aqui é a entre-safra. Quando eu vou plantando, vai desenvolvendo, o clima vai ajudando, eu chego em setembro, outubro, eu tenho a safra norte-americana, o preço trabalha lá embaixo, ok? Se eu estou olhando uma commodity energética, como o petróleo, aqui é o verão norte-americano, 4 de julho é o
pico do consumo de gasolina nos Estados Unidos. Então, como a sazonalidade está pelo lado da demanda, quando aumenta a demanda em relação à oferta que é estável, eu tenho uma alta de preços. Logo tempo depois, em setembro, eu reduzo muito o consumo de gasolina, o preço acaba caindo. Na China, janeiro, eu começo a montar o estoque de minério de ferro e em agosto eu tenho uma queda no consumo porque é um período de mudança de clima, de chuvas, a siderurgia entra em manutenção e ele volta a subir em setembro, ok? Commodities que nós vemos no derivativo, ele é um derivativo e faz parte da formação de preço. Qual é o outro componente que eu tenho na formação de preço? Exatamente, os prêmios de exportação. Quando o derivativo está muito alto, a tendência é ele empurrar o prêmio do físico para baixo. E nós podemos ver sazonalidade aqui também. Olhando para a soja, enquanto os Estados Unidos está no auge da entre-safra, o Brasil está no auge da safra. Então, como negocia-se através do prêmio de exportação, eu tenho uma queda nesses prêmios aqui no Brasil no período de safra. Se eu vejo o cobre, como eu mostrei para vocês no meu Twitter também, que o derivativo do cobre subiu bastante, o prêmio caiu, porque o investidor não pagaria este preço do derivativo no cobre. Então ele começou a pressionar através do mercado físico. Então, qual que é a dinâmica que pode acontecer aqui? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês como exatamente que funciona. Então, nesta tela aqui, eu tenho as cotações da Bolsa Chicago para a soja, vencimento março. Quando a soja está em alta, eu tenho o prêmio para entrega em março em baixa. Quando o prêmio sobe, a Bolsa Chicago cai. Para o milho, a mesma coisa. Quando o prêmio está em alta, a Bolsa Chicago está em baixo. Bolsa de Chicago subiu, o prêmio ele acaba caindo porque é inversamente proporcional. Então, o que eu quero dizer com uma mudança estrutural na forma de negociar? A China assinou um protocolo com o Brasil, fitossanitário, para nós exportarmos milho para lá a partir do finalzinho do ano passado. E nós vimos que nos Estados Unidos a demanda por milho para exportação caiu drasticamente. E isso acabou limitando altas na Bolsa Chicago. Vamos tirar todo o elemento de quebra de safra nesse momento. Vamos para o mercado adequado, produzindo aquilo que está dentro da expectativa. Então, essa menor demanda na Bolsa Chicago colocou pressão na bolsa e os derivativos começaram a cair. E no Brasil nós sentimos os preços sustentados. Por quê? Porque o prêmio trabalhou um pouquinho mais em alta. Então, se a China sai da origem do benchmark da bolsa, no caso do milho, e vai comprar milho na Ucrânia e vem comprar milho no Brasil, e ela aumenta essas compras, a gente pode ver o consumo e a demanda por milho aumentando, mas o derivativo na bolsa caindo porque não está concentrado lá as compras. Só que se a bolsa cai muito, o derivativo aqui também vai ter que começar a cair, porque senão a queda do derivativo atrai a demanda por lá. Então a gente vai ter uma queda na bolsa e uma pressão no prêmio e mesmo assim o consumo subindo. No petróleo pode funcionar da mesma maneira, porque a China limitou as compras no Oriente Médio, reduziu essas compras por lá, a Índia fez o mesmo movimento e eles estão comprando aonde? Estão comprando na Rússia porque há um desconto nos prêmios lá da Rússia. Deixa eu voltar para a tela aqui para a gente encerrar. Eu sei que eu já passei do tempo um pouquinho, mas isso aqui é muito importante. Então, quando eu olho os prêmios de exportação lá da Rússia, por exemplo, dos Urais, eu estou com um prêmio de menos $32 por barril. Então, quando eu vejo o diferencial de preço, e eu vou pegar Fortes, por exemplo, que é o mais próximo que nós temos do petróleo Murban, do petróleo do Brent, não encontrei aqui, ó, Fortes, ele está sendo negociado a $87. Aqui acontecem negociações do Brent. Então, eu coloco essa linha aqui, nós temos a negociação do Brent. Deixa eu trazer o Brent para vocês, para a tela, e vocês vão ver também aqui, ICI Coach. Então vamos comparar o movimento e vocês vão ver que no caso do petróleo o movimento é parecido. Alta no diferencial, alta na bolsa.
o diferencial cai, a bolsa também cai. Mas isso, considerando alta, alta, baixa, baixa. Mas isso considerando as negociações no Fortes, que é uma área de venda de Brent lá no Mar Báltico. Só que se o mercado sai do mercado futuro e a China e a Índia intensificam as compras da Rússia no mercado à vista sem passar por bolsa, nós temos um crescimento da demanda da China e uma queda no derivativo, porque ele não está passando essa tranche, esse trade por lá. E se o derivativo começa a cair, o diferencial, por exemplo, do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, também vai ter que cair para poder atrair a demanda chinesa. Então eu posso ter um aumento na compra de petróleo globalmente, vindo de Índia e China, só que fora do radar da bolsa, e aí eu tenho uma pressão no derivativo e uma pressão no prêmio. E se isso se tornar estrutural, a gente pode ter realmente preços mais baixos e demanda crescente devido a efeitos de guerra, devido a efeitos de pandemia. Interessante, não? Então, espero que você tenha gostado. Vamos dar o like, pessoal. Eu vou ver só se tem alguma pergunta muito importante aqui, por causa do horário. Não tem alguns analistas falando em pressão de venda com a chegada da safra do Brasil. Pode comentar? Esse é nos prêmios, Maicon. Nos prêmios eu acho que pode ter mesmo. Então, vamos dar o like. E não esqueçam, pessoal, que tudo isso que eu falei, vocês vão aprender integralmente, com maior profundidade no nosso curso na BMC. Então tem um QR Code, eu leio o QR Code, é semana que vem o curso. Bora lá, vamos aprender a operar commodities. Obrigado, tchau. BMC News, informação que gera valor.